Olá, querido irmão, querida irmã. Está no ar mais uma vez, mais um programa Santos, Santos, Santos. Um programa que veio de uma inspiração divina aqui no Compartilhando a Palavra para falar de santidade com você. Meu nome é Josué Siqueira e é um prazer te conduzir ao caminho de santidade, de fé, pela vida de homens e mulheres que mudaram o mundo com o seu testemunho. Hoje eu quero falar de um santo muito especial para mim e para a minha comunidade. Quem é o santo? São Lourenço, amado Marte São Lourenço. Eu sou suspeito de falar, para mim é um dos maiores santos da Igreja Católica. Mas eu gostaria de falar com você sobre a vida deste amado santo. Hoje, 10 de agosto, dia de São Lourenço. Então vamos lá? São Lourenço de Roma, conhecido como São Lourenço Marte, é um dos santos mais venerados da tradição católica. Seu exemplo de fé e de coragem inabalável e de caridade continua a inspirar os fiéis até o dia de hoje. Vamos conhecer então um pouquinho do exemplo de vida desse querido e extraordinário, porque a palavra é essa, extraordinário Marte, que doou sua vida. Esse testemunho resplandece através dos séculos. São Lourenço nasceu no século III em Huesca, na Espanha. Ele dedicou a juventude à educação e à vida cristã. Tornando-se diácono na Igreja de Roma, durante o papado do Papa São Sisto II, sua devoção e serviço levaram a uma posição de destaque na Igreja, sendo encarregado dos bens materiais da comunidade cristã. Olha, meus irmãos, São Lourenço era um dos 7 diáconos da igreja. Cada diácono era responsável pela uma área. A função do diácono era de levar a palavra de Deus, e ainda continua sendo, mas também de levar o pão aos pobres. São Lourenço era responsável por isso, de pegar o que a igreja tinha de dinheiro, cuidar dos templos, cuidar das casas da casa de Deus, cuidar daqueles que mais precisavam de assistência e gerir isso tudo. Então São Lourenço era um grande administrador. Durante o ano de 1508, o imperador Valeriano iniciou uma feroz perseguição aos cristãos, visando os líderes da igreja. O Papa São Sisto II foi um dos primeiros a ser capturado. Reza a lenda, podemos dizer assim, que Papa Sisto II teve uma visão profética de como São Lourenço morreria. Porque antes de São Sisto II ser levado ao martírio, ele teve uma visão e dizia assim para São Lourenço: daqui a 3 dias você seguirá o mesmo caminho. Por isso que a igreja celebra há 3 dias atrás o dia de São Sisto II. E olha, mesmo Lourenço recebendo a notícia que passaria pelo mesmo caminho de São Sisto II, ele falou assim, que queria ir com seu pai. Não é à toa que em uma das orações dedicada a São Lourenço diz assim, que por vossa fidelidade ao Papa foste levado ao martírio. São Lourenço era fiel ao Papa. E aí ainda ele dizia assim, reza a história, aonde que o meu paizinho vai sem o seu filho? Porque São Lourenço acompanhava o Papa Sisto II aonde que ele fosse, em todas as missas, aonde que ele fosse, o São Lourenço estava lá com os seus cuidados. Diante de tudo isso, São Lourenço foi instruído por outros irmãos da igreja a entregar realmente as riquezas da igreja aos olhos humanos, podemos dizer. Mas o que ele fez?
ele pegou todos os bens da igreja e distribuiu entre os pobres e aqueles que mais necessitavam. Quando as autoridades romanas descobriram o verdadeiro valor dos tesouros físicos da igreja, eles pediram a Lourenço para que realmente entregasse a eles, mas em vez disso, Lourenço bateu o pé, podemos dizer assim, e manteve a firmeza em não entregar. São Lourenço foi até as últimas consequências. Não é à toa que as autoridades romanas fizeram escolher: ou ele renunciava à fé, ou enfrentava a morte. Sobre o seu martírio, um dos mais pesados que poderiam existir na época: morrer queimado. Segundo a tradição, diante do tribunal, São Lourenço foi torturado de maneira cruel. A tradição nos diz que ele foi queimado na grelha, mas em meio às chamas demonstrou uma incrível coragem e humor, pedindo para ser virado e afirmando: este lado já está bem cozido, podem me virar e comer. Sua resistência e fé impressionam muitos os espectadores, convertendo alguns ao cristianismo. No momento de sua morte, ele rezou por Roma e pela unidade da igreja. Existem relatos também, queridos irmãos, no qual o odor que era exalado quando queimava São Lourenço era um odor de rosas, porque ele exalava a santidade, porque ele foi um homem que se entregou totalmente a Deus. São Lourenço frequentemente é lembrado por sua caridade e amor aos pobres, sua dedicação em serviços aos mais necessitados. Mesmo em meio à perseguição, inspirou muitos a seguirem seu exemplo. Sua vida e morte testemunham o valor do desapego material, pois os bens da igreja eram materiais, e a propriedade em viver os ensinamentos de Cristo, principalmente a serviço do próximo. São Lourenço viu a riqueza da igreja no próximo, naquele que muitas das vezes nós esquecemos, deixamos de lado, não queremos nem olhar o pobre, o excluído. São Lourenço nos lembra: estes aí são a riqueza da igreja. A igreja, desde os seus primórdios, sempre cuidou dos pobres. E ela necessita de mãos como a minha e a sua para cuidar destes irmãos e irmãs. São Lourenço é venerado em todo o mundo e é padroeiro dos diáconos, cozinheiros e comediantes. Você sabia disso? Em parte devido à lenda de sua morte. Sua festa é celebrada neste dia alegre e festivo, 10 de agosto, quando a Igreja Católica relembra o seu martírio. A vida de São Lourenço ecoa através dos séculos, lembrando da coragem, fé inabalável e amor pelos pobres. Seu testemunho nos chama a refletir sobre a importância da caridade e a busca do reino de Deus, mesmo diante as dificuldades. Que São Lourenço mártir interceda por todos nós e nos inspire a viver uma vida de amor, fé, serviço aos outros, assim como ele fez. Amém. Vamos rezar um pouco, queridos irmãos e irmãs? Esta oração de São Lourenço, no qual São Lourenço é pregador da palavra de Deus como diácono, mas também
aquele que leva o pão aos pobres. Querido irmão, lembre daqueles mais necessitados. Lembre dos irmãos que preguem a palavra de Deus, para que o nosso testemunho seja fiel. Ó glorioso São Lourenço, dignai-nos infundir em nosso coração aquela ardente caridade que devorou o vosso. Caridade para com Deus, já que o amor divino, mais que o fogo, vos derreteu sobre a grelha. Caridade para com a Igreja, já que por vossa fidelidade ao Papa é que fostes levado ao martírio. Caridade para com o próximo, já que foi aos pobres que dedicastes os últimos desvelos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, você viu a partilha do Evangelho de hoje que o Adriano Ventura fez? Tá lá no vídeo, logo aqui no card, tá bom? Hoje fala, se o grão de trigo não morrer, na terra ele fica só, mas se morre, cresce e dá muito fruto. Isto é a vida de Lourenço. Ele morreu e deu muito fruto. Seguimos seus exemplos. Até mais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.